um erro médico, um resultado inacreditável e duas pessoas de mundos opostos. Ela uma mulher comum, vivendo com humildade em meio às dificuldades da vida. Ele um empresário poderoso, frio e reservado. Eles nunca se encontraram, até o dia em que o destino os obrigou a compartilhar o mesmo segredo, uma vida gerada por engano. Mas entre o medo, a raiva e a confusão, algo começou a nascer, algo que nenhum dos dois ousava chamar pelo nome: amor. E esse amor desafiaria o destino, superaria os preconceitos e transformaria um erro em milagre. A manhã no Rio de Janeiro começou com uma luz amarelada deslizando pelas vielas estreitas de Botafogo, atravessando janelas antigas e iluminando o rosto ainda cansado de Isadora Nunes. Ela acordou antes do despertador, como de costume. O hábito de madrugar nasceu nos tempos de Salvador, quando cada dia era uma corrida entre o aluguel e a última refeição do mês. No Rio, tudo parecia mais rápido, mais barulhento e mais caro. Isadora ainda não se acostumara, mas não tinha escolha. Ela morava em um pequeno quarto alugado no terceiro andar de um prédio antigo da rua São Clemente. O espaço mal comportava uma cama de solteiro, um armário de porta quebrada e uma mesinha onde costumava escrever cartas para a mãe. Na parede, algumas fotos presas com fita adesiva. A mãe com um vestido florido e sorriso doce, uma rua ensolarada de brotas, e o mar de Salvador, o lugar onde ela sonhara voltar um dia, com uma vida melhor. Naquela manhã, sentia-se mais fraca do que o normal. Nas últimas semanas, Isadora vinha enfrentando um cansaço sem explicação. Talvez fosse o excesso de trabalho na Clínica Popular Santa Helena, onde atuava como auxiliar administrativa no térreo. Todos os dias, recebia dezenas de pacientes, processava fichas, escutava reclamações e sorria para todos. Mas o sorriso ficava cada vez mais forçado. À noite, ao chegar em casa, mal conseguia tomar banho antes de cair na cama. Às vezes, o mundo girava tanto que ela precisava se apoiar na parede para não cair. Talvez seja só o cansaço, murmurou, amarrando o cabelo diante do espelho. Deve ser só cansaço. A voz baixa ecoou no quarto vazio como uma prece. Lá fora, as buzinas já soavam sem parar. A cidade acordara. Isadora vestiu o velho vestido azul já gasto na barra, colocou na bolsa a conta de luz atrasada e uma carta inacabada para a mãe. Respirou fundo e desceu a escada estreita. O corredor ainda cheirava a café torrado e sabão em pó, aromas familiares que lhe traziam um pouco de paz. O ônibus 409 chegou pontualmente. Ela subiu e conseguiu um assento junto à janela. O vento vindo da Baía de Guanabara trazia o gosto salgado do mar. Enquanto olhava as fachadas apinhadas passarem rápido, desejou, no fundo, poder sair daquele ciclo exaustivo. Mas a vida não dá pausa a ninguém. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, no último andar de um prédio espelhado em Leblon, Rafael Monteiro ajustava a gravata prateada com o mesmo cuidado de quem se prepara para uma reunião importante. Na verdade, não havia reunião alguma naquele dia. A manhã fora reservada para um assunto pessoal, algo raro para ele: ir à Clínica Santa Helena para concluir o processo de armazenamento de esperma. Rafael atravessou a ampla sala de estar da cobertura. A luz refletia no mármore frio do chão. O apartamento era enorme, mas sem vida. Sobre a mesa, uma única foto. Ele e os pais na inauguração da Monteiro Tower. Todos sorriam, menos ele. Nos olhos, um brilho gélido alimentado pela solidão. Rafael já amara, já acreditara em coisas simples, mas os anos à frente do império da família o transformaram cauteloso, distante, impenetrável. A decisão de armazenar esperma não vinha do desejo de ser pai, mas do conselho médico. Idade e estresse poderiam afetar a fertilidade. Para ele, era apenas mais um investimento planejado, seguro, sem emoção. O carro preto parou diante da Clínica Santa Helena. Rafael cumprimentou o segurança e seguiu direto para o 5º andar, área exclusiva da ala de reprodução assistida. Nenhum dos profissionais ali imaginava que, alguns andares abaixo, uma mulher estava prestes a mudar sua vida. No térreo, Isadora recebeu sua senha de atendimento.
Vai ser rápido, dona Isa, disse a recepcionista sem levantar os olhos. Isadora assentiu e segurou firme a bolsa. No segundo andar, Tainá Rocha, técnica de laboratório, começava o turno da manhã. Dormira menos de 4 horas após brigar com o namorado. Com as mãos trêmulas, alinhava tubos de ensaio. O celular vibrou. Se quiser terminar, termina logo. Ela suspirou, largou o aparelho, e foi nesse instante que uma enfermeira entrou, trazendo 2 envelopes, um de Rafael Monteiro, outro de Isadora Nunes, ambos rotulados com clareza, mas bastou um segundo de distração para que os tubos fossem trocados. Um segundo, um gesto, um destino. Isadora foi conduzida à sala por Dona Conceição, enfermeira veterana com voz doce. Fica tranquila, minha filha, disse ela, pousando a mão em seu ombro. Vai ser só um exame simples. Isadora obedeceu. Não entendeu por que pediram exames extras, mas o cansaço a impediu de questionar. Tudo aconteceu rápido e silencioso. Saiu da sala leve, acreditando que em poucos dias teria os resultados. Não fazia ideia de que, em poucos minutos, sua vida havia sido irreversivelmente alterada. Enquanto isso, no 5º andar, Rafael ouvia o médico Caio Azevedo explicar o procedimento. É algo simples, senhor Monteiro. Tudo é seguro e confidencial. Ele assinou os papéis e saiu sentindo-se como quem cumprira um dever. Nada marcante ou assim pensou. À tarde, o rio brilhava sob o sol. Isadora saiu da clínica tranquila. Parou numa padaria perto do ponto de ônibus, pediu um suco de maracujá e sorriu para a atendente. Tudo parecia normal. No caminho de volta, ligou para a mãe. Mãe, já fiz os exames. Tô bem. Não se preocupa. Mas à noite o cansaço voltou, mais forte. Deitada, sentiu algo diferente no ventre. Não sabia explicar. Dias passaram. O enjoo, a sensibilidade e o cansaço aumentaram. Até que uma manhã, o telefone tocou. Isadora Nunes. Preciso que venha à clínica agora. É urgente. A palavra urgente gelou-lhe o sangue. Mais tarde, no consultório, o médico Caio a recebeu com olhar pesado. Antes de tudo, quero pedir desculpas. Começou. Desculpa? Por quê? Ele respirou fundo. Aconteceu um erro grave. Você foi submetida, por engano, a um procedimento de inseminação artificial. Isadora piscou, sem compreender. O quê? Isso é impossível. Eu só fiz exames de rotina. Eu sei, respondeu o médico, evitando seu olhar. Mas os resultados confirmam. Você está grávida. O mundo parou. Grávida? Ela riu nervosa. Não, não pode ser. Eu nem tenho namorado. Entendo. Mas há mais uma coisa. O material genético veio de outro paciente. O nome dele é Rafael Monteiro. O nome soou como um trovão. Isadora conhecia o empresário das manchetes, o rei dos imóveis. Isso é uma piada cruel? Infelizmente não. A clínica assumirá toda a responsabilidade, mas precisamos conversar sobre o que virá. Ela levantou-se e saiu sem ouvir o resto. A chuva de Sababa andou pelas ruas sem rumo, as lágrimas misturadas à água fria. Do outro lado da cidade, Rafael escutava a mesma história. O rosto tenso, o silêncio cortante. Está me dizendo que há uma mulher grávida por erro da clínica? Sim. O nome dela é Isadora Nunes. Rafael olhou para o vidro molhado. A raiva se misturava a um sentimento inesperado, uma ternura confusa. Pensou na pequena vida crescendo dentro dela e disse apenas: quero conhecer essa mulher e quero esse bebê. Não importa como aconteceu. Lei. Naquela noite, Isadora chorou até dormir, sentindo-se roubada de seu próprio destino. Mas entre os soluços, algo pulsava uma vida. 2 dias depois, ainda chovia. Isadora, sem forças, ouvia o som da água na janela. As palavras do médico ecoavam. Você está grávida. O material genético veio de Rafael Monteiro. Então, alguém bateu à porta. Très firme. Ela abriu. Um homem alto, de sobretudo escuro, olhos profundos. Senhora Nunes, sou Rafael Monteiro. O nome, dito por ele mesmo, fez seu coração disparar. O que está fazendo aqui? Posso entrar?
Precisamos conversar. Ela hesitou. Mas abre o passagem. O quarto parecia pequeno demais para a presença dele. Rafael olhou em volta, pousou o guarda-chuva e disse: sei que deve me odiar e tem todo o direito. Mas eu precisava vir. Nada do que disser muda o que aconteceu, retrucou ela. Não vim justificar o erro, mas assumir o que é meu. Esse bebê também é parte de mim. And parte de você. Ela riu, amarga. Fui usada como cobaia e agora fala em responsabilidade? Entendo sua dor, mas existe uma vida aí dentro. E quero estar presente. Silêncio. A chuva ritmava o espaço entre eles. Quero garantir que tenha apoio, segurança, acompanhamento médico. Não quero que enfrente isso sozinha. E o que quer em troca? Nada. Apenas o direito de acompanhar meu filho. Ela o encarou. Nos olhos dele, nenhuma arrogância, só sinceridade. Preciso de tempo. Leve o tempo que precisar. Só quero que saiba, não está sozinha. Ele deixou um cartão sobre a mesa e foi embora. Rafael Monteiro, CEO Grupo Monteiro Imobiliária. Nos dias seguintes, ela tentou seguir a rotina, mas o medo era constante. Quando voltou à clínica para confirmar os exames, ele já estava lá, aguardando. Com o médico Caio presente, ouviram: o bebê está saudável. A decisão é sua, Isadora. Ninguém vai forçá-la. Oh, what? Rafael interveio. Independentemente da decisão dela, quero assumir financeiramente. Não quero seu dinheiro, disse ela. Não é sobre dinheiro. É sobre segurança. No fim, ela permitiu. Pode me acompanhar nas consultas. Só isso. Ele sorriu. Combinado. E cumpriu. Rafael passou a estar em todas as consultas. Discreto, paciente. Aos poucos, Isadora o via diferente. Ele perguntava sobre os enjoos, segurava-a quando quase desmaiou. O toque dele firme, quente, deixou uma marca silenciosa. Mais tarde, recebeu uma mensagem. Espero que esteja bem. Cuide-se. 6 palavras que a fizeram perder o sono. O tempo passou. A barriga cresceu. O medo deu lugar a uma calma suave. Numa tarde chuvosa, Rafael a esperava com um guarda-chuva. Posso te acompanhar até em casa? Andaram lado a lado, em silêncio. Por que faz isso? Porque quero estar presente. Diante do prédio dela, ele disse: sei que ainda não confia em mim, mas não vou desistir. Boa noite, Rafael. Boa noite. E ficou ali, sob a chuva. Naquela noite, Isadora sentou à janela, a mão sobre o ventre. As palavras dele ecoavam: não vou desistir. E ela percebeu que sua vida havia tomado um rumo sem volta. Sob a chuva silenciosa, o rio testemunhava o nascimento de algo mais forte que o acaso, não apenas uma nova vida, mas o início de um amor nascido de um erro. A manhã no Rio de Janeiro estava úmida e enevoada. As ruas próximas ao Jardim Botânico pareciam cobertas por uma fina névoa branca. Rafael Monteiro estava sentado dentro do carro, as mãos firmes no volante, os olhos fixos no portão do hospital que ele frequentava há 2 meses. Toda semana, ele chegava pontualmente, esperando Isadora sair do consultório de pré-natal. No começo, vinha apenas por responsabilidade. Mas, com o tempo, a presença dela se tornara algo que ele esperava. Isadora nunca o encarava por mais de alguns segundos, mas bastava um leve sorriso dela para que o dia dele parecesse menos vazio. A porta de vidro se abriu e Isadora surgiu, protegendo o ventre já marcado pelas curvas da vida que crescia ali. Vestia um longo vestido bege, simples. O cabelo estava preso num coque alto. Rafael desceu do carro e se aproximou devagar, temendo assustá-la. "Tudo bem com você?" perguntou. "Sim", respondeu ela, num tom baixo. "E o bebê?" "O médico disse que está crescendo bem." Ele sorriu, e nos olhos dele brilhou uma alegria genuína. "Que bom." Ficaram em silêncio por alguns segundos. Entre eles, havia um espaço pesado não de rancor, mas de algo ainda sem nome. Quando Isadora se preparava para ir embora, Rafael falou: "Posso te levar para casa?" Ela hesitou. Ainda não se acostumara à presença constante dele, tampouco sabia como se comportar. Mas a chuva começava a cair fina,
e ela não tinha guarda-chuva. Tudo bem, murmurou. O carro deslizou pelas ruas cobertas de folhas caídas. O cheiro de couro misturado ao perfume leve dela trouxe a Rafael uma estranha sensação de paz. Pelo espelho retrovisor, ele observava o perfil cansado, mas sereno, de Isadora. Você tem família em Salvador? Perguntou. Minha mãe. Sou ela. Ela sabe? Não tudo, respondeu, com o olhar distante. Ainda não consegui explicar. Como eu vou contar uma coisa dessas? Ele silenciou. Sabia bem o que era estar preso entre o que se quer dizer e o que não se pode. Quando o carro parou diante do prédio onde ela morava, Isadora soltou o cinto e já ia agradecer quando Rafael disse calmamente: Posso subir um minuto? Para quê? Para conversar. Ela hesitou, mas acabou concordando. O quarto dela estava como sempre simples, limpo, com o aroma leve de sabão. Rafael olhou ao redor e sentiu como se tivesse atravessado para outro mundo, pequeno, modesto, mas acolhedor. Virou-se para ela, o semblante sério. Isadora, eu sei que toda essa situação é absurda, mas quero te propor uma coisa. Mais uma proposta? Ela arqueou a sobrancelha, tentando esconder o nervosismo. Quero que venha morar comigo durante a gravidez. Ela riu, incrédula. Morar com você? Ficou louco? Não. Pensei em tudo. Ele deu um passo à frente, a voz firme. Você vai ter acompanhamento médico, segurança, conforto. Não vai precisar se preocupar com nada. É só até o nascimento do bebê. Isadora recuou, como se ele tivesse tocado fogo. Você quer me controlar? Transformar minha vida num contrato? Não se trata disso, respondeu ele. Trata-se de garantir que nada aconteça com vocês dois. Vocês dois? Ela retrucou, a mão sobre a barriga. Você fala como se já fosse dono de mim. Rafael respirou fundo. Não sou dono de ninguém, Isadora. Mas esse bebê também é meu. E eu não posso fingir que não existe. Ela virou o rosto, a voz embargada. Você não entende. Eu perdi o controle da minha vida. Agora quer que eu entregue o resto para você? Não quero que entregue nada. Quero dividir. Aquelas palavras a fizeram parar. Nos olhos dele, não havia cálculo, apenas uma determinação serena. Mas entre eles ainda existia um muro invisível de um lado, o mundo luxuoso dele, do outro, a realidade apertada dela. Preciso pensar, disse, dando um passo em direção à porta. Não posso decidir agora. Tudo bem, mas pense com calma. O que quero é o melhor para vocês. Ele deixou outro cartão sobre a mesa. Quando estiver pronta, me liga. Quando a porta se fechou atrás dele, Isadora encostou-se à parede, o coração acelerado. Parecia ter saído de um sonho metade real, metade impossível. Sabia que sua vida jamais seria a mesma, com ou sem aquela decisão. À noite, ligou para Lívia, sua melhor amiga. Lívia ouviu tudo em silêncio antes de suspirar. Isa, esse homem está tentando fazer o que acha certo. Talvez não seja tão ruim. Você não entende, Lívia. Eu não quero depender de ninguém. Mas agora não é só sobre você. É sobre o bebê também. Isadora ficou quieta. Lá fora, a chuva engrossava. Ela pousou a mão sobre o ventre, sentindo o leve pulsar no silêncio. Não conseguiu dormir. A imagem de Rafael seus olhos, sua voz calma, e a proposta absurda não saía da cabeça. No dia seguinte, escreveu uma carta à mãe. Não contou toda a verdade, mas desabafou o suficiente. Mãe, a vida às vezes nos coloca em caminhos que a gente não escolhe, mas acho que estou aprendendo a ser forte. 3 dias depois, ligou para Rafael. A voz dele, do outro lado, era grave, aliviada. Então, decidiu? Decidi, respondeu baixinho, mas com uma condição. Qualquer que seja, quero manter minha independência e deixar claro que não somos um casal. Combinado, disse ele, e havia um leve sorriso em sua voz. Naquela tarde, um carro preto parou em frente ao prédio dela. Não era o esportivo de costume, era um sedã discreto. Isadora saiu com uma mala pequena. Ele abriu a porta e nada disse. No caminho até a casa em Jardim Botânico, ela viu pela janela os bairros simples se afastando. As casas antigas,
as crianças brincando na calçada, os vendedores enfrentando a chuva. Sabia que, em poucos minutos, cruzaria para outro mundo onde a luz nunca se apaga, mas onde também é fácil se perder. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando a mansão moderna de vidro refletindo o pôr do sol. Rafael pegou a mala das mãos dela. Bem-vinda à sua nova casa, disse. Isadora olhou em volta, atônita. Isso é loucura, murmurou. Pode chamar de loucura, ele respondeu com um leve sorriso, mas é o que posso oferecer. Por dentro, a casa era banhada por uma luz morna. Dona Mercedes, a governanta idosa, os recebeu com um sorriso gentil. Bem-vinda, menina. Logo vai se sentir em casa. Isadora apenas assentiu e subiu as escadas. O quarto destinado a ela era 5 vezes maior do que seu antigo lar, com varanda e vista para um jardim com lago. Ela ficou parada, admirando. Rafael pousou a mala e disse suavemente: se não gostar de algo, me diga. Pode mudar tudo. Ela o olhou, confusa. Não sei o que estou fazendo aqui. Está tentando proteger seu filho, respondeu ele. E isso já é o bastante. Por um instante, ficaram imóveis, ouvindo apenas a chuva. Isadora não sabia se fazia o certo, mas uma estranha sensação de segurança a impediu de sair dali. Quando ele se retirou, ela sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A casa era silenciosa, mas dentro dela, algo batia o próprio coração, misturado ao do bebê. Sabia que aquilo era apenas o começo, e a verdadeira tempestade ainda a esperava lá fora. Na manhã seguinte, os pássaros cantavam no jardim, e a luz atravessava as cortinas brancas. Isadora se levantou devagar. Tudo ainda parecia irreal: a cama larga, os lençóis macios, o silêncio. Nunca, em todos os anos no Rio, vivera num lugar assim. Cada canto da casa parecia pertencer a outro universo, o de Rafael Monteiro. Do balcão, o perfume do jasmim misturava-se ao cheiro úmido da grama. Ao longe, o Cristo Redentor surgia entre a névoa. A beleza a deixou sem fôlego, mas o peso no peito permaneceu. Me lève toque à porta. Com licença, menina, disse Dona Mercedes. Preparei o café. O senhor Rafael pediu para chamá-la. Obrigada, respondeu, ainda sonolenta. Vestiu um vestido simples, prendeu o cabelo e desceu. A sala de jantar estava cheia de luz. Pães de queijo, frutas, café fumegante. Rafael já estava lá, lendo o jornal. Ao vê-la, fechou o caderno e sorriu. Dormiu bem? Mais ou menos, disse ela, evitando o olhar dele. Ainda estou tentando me acostumar. Vai se acostumar, respondeu. Mas se precisar de algo, é só me avisar. Ai! Durante o café, o silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Ele a observava discretamente, percebendo as mãos trêmulas, mas não comentou. Marquei uma consulta com o Dr. Caio para amanhã, avisou. Ele quer ver como o bebê está. Tudo bem, respondeu ela, olhando para o prato. Quando ele saiu para o trabalho, a casa mergulhou em quietude. Dona Mercedes a convidou para conhecer o lugar. Caminharam por corredores longos até a biblioteca, repleta de cheiro de madeira e livros antigos. Nas prateleiras, fotos de Rafael com os pais, em inaugurações e canteiros de obra. Ele é muito trabalhador, comentou a governanta, mas vive sozinho há anos. Às vezes, a gente esquece que ele também é gente. Isadora sorriu de leve. Acho que sim. O almoço foi com os funcionários da cozinha, num clima acolhedor e simples. À tarde, ela passeou pelo jardim. O pôr do sol tingia o lago de tons alaranjados. Sentou-se num banco de pedra, a mão sobre o ventre, e lembrou da mãe, de Salvador, do barulho do mar. As lágrimas vieram, mas ela conteve. Então ouviu uma voz atrás dela. Lindo, não é? Rafael estava ali, as mangas da camisa arregaçadas. Desculpe, não quis assustar, disse quando ela se virou. Só me pegou de surpresa. Ele se sentou ao lado, mantendo distância. Costumo vir aqui para pensar. O jardim me acalma. Oh, também é bonito demais para não vir, respondeu, olhando a água. O vento balançou os fios de cabelo dela, e Rafael sentiu algo vibrar dentro do peito.
Isadora, começou devagar. Eu sei que ainda é tudo estranho, mas quero que saiba que pode confiar em mim. Não vou te forçar a nada. Ela o encarou. Eu quero acreditar nisso, mas ainda é difícil. Entendo. Vai levar tempo, disse ele, com um sorriso triste. Só espero que o tempo trabalhe a nosso favor. Ficaram em silêncio, ouvindo o vento e o som leve da água. Uma paz rara pairava no ar, algo que Rafael não sentia há anos. Os dias seguintes seguiram calmos. Isadora se acostumou à rotina. Caminhadas, leituras, consultas. Às vezes, jantavam juntos. No início, os jantares eram silenciosos. Depois, vieram pequenas conversas. Você gosta de ler? Perguntou ele, vendo-a com Dom Casmurro. Gosto. Ler me faz esquecer um pouco do resto. Eu também lia quando era jovem, confessou, mas o trabalho me engoliu. Deveria voltar. Quem sabe encontra um pouco de paz. Ele sorriu. Talvez. Certa noite, durante a sobremesa, ele perguntou: do que mais sente falta de Salvador? Do cheiro do mar e da minha mãe. Ela tem um jeito de deixar tudo mais simples. E você? Perguntou ela. Sente falta de alguma coisa? Ele pensou um pouco. De alguém para voltar para casa. O silêncio tomou conta, mas, com o tempo, os gestos falavam mais que as palavras. Ele esperava que ela terminasse de comer. Perguntava se estava bem. Chamava o médico quando ela se queixava de dor. Uma noite, ficou quase 1 hora sentado do lado de fora do quarto dela, enquanto o médico a examinava. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou ouvindo a chuva e pensando no olhar dele preocupado, sincero. Algo começava a despertar dentro dela. Algo que não ousava nomear. Na manhã seguinte, Rafael saiu cedo para uma viagem. Deixou um bilhete sobre a mesa. Quid, sim, voltou à noite. Ela leu e sorriu sem perceber. À tarde, foi até o jardim. Sentou-se no mesmo banco. O vento soprava, trazendo memórias. Sentiu o bebê mexer e entendeu, pela primeira vez, que sua vida agora estava entrelaçada à de Rafael não apenas pelo filho, mas por algo mais profundo, que crescia silenciosamente entre eles. Quando ele voltou naquela noite, a chuva recomeçava. Entrou em casa encharcado. Você está todo molhado, disse ela, aflita. Choveu de repente, respondeu ele, sorrindo. Vai pegar uma gripe assim. Tem um remédio melhor. Um café quente, brincou. Ela riu uma risada leve, verdadeira. E Rafael ficou parado, observando, como se aquele som simples tivesse o poder de dissipar todos os fantasmas. Sentaram-se para tomar café, em silêncio. Lá fora, a chuva continuava. Mas dentro da casa, algo novo nascia, um calor brando, discreto, que nenhum dos dois ousava chamar de amor. Isadora olhou pela janela, vendo as gotas escorrerem pelo vidro, e, pela primeira vez, pensou que talvez a tempestade verdadeira não estivesse lá fora, mas crescendo, devagar, dentro do próprio coração. Naquela manhã, a luz do sol atravessava obliquamente o vidro amplo da sala de jantar, espalhando um tom dourado suave sobre a mesa do café. O tilintar das colheres contra a porcelana soava ritmado e sereno. Rafael Monteiro estava sentado diante de Isadora, o olhar fixo na tela do celular, mas a mente longe dali. Percebia-se pensando no modo como ela levava a xícara aos lábios devagar, cuidadosa, como se temesse quebrar a calma silenciosa entre os dois. Tem planos para hoje? Perguntou ele, sem erguer os olhos. Vou ajudar a dona Mercedes com umas coisas, respondeu ela. Quero aprender a me virar por aqui. Não precisa se preocupar com nada, Isadora. Você está aqui para descansar. Não, eu não sei descansar, disse, rindo de leve. Ficar parada me deixa mais cansada ainda. Pela primeira vez, ele levantou o olhar, surpreso e curioso. Acho que somos parecidos nisso. Ela devolveu um pequeno sorriso antes de abaixar o rosto. Entre eles, o silêncio já não era incômodo, era um espaço tranquilo, quase íntimo. De vez em quando, uma brisa do jardim trazia o perfume do jasmim e da grama úmida, tornando o ar mais leve. Depois do café,
Isadora acompanhou Dona Mercedes ao jardim nos fundos. A governanta lhe ensinou a podar as flores, a regar os vasos, e contou histórias de quando Rafael e a mãe dele cultivavam aquele espaço. Ele era um menino quieto, mas curioso, disse Dona Mercedes, os olhos brilhando de lembrança. O jardim é o único lugar onde o Sr. Rafael ainda sorri como antes. Isadora ouviu, sentindo um calor suave no peito. Olhou em volta. As hibiscos, as orquídeas presas aos coqueiros, tudo parecia guardar um reflexo do lado sensível que ele escondia tão bem. Ao meio-dia, Rafael chegou mais cedo do que o habitual e a encontrou sentada no jardim, os cabelos soltos, um caderno no colo. Anotando o quê? Perguntou, aproximando-se. Só umas lembranças, respondeu ela, fechando o caderno. Gosto de escrever. Me ajuda a organizar o que sinto. Posso ler algum dia? Talvez. Sorriu, quando eu confiar o bastante. Ele assentiu, observando o rosto dela iluminado pelo sol. Um desejo silencioso de se aproximar cresceu dentro dele. Sentou-se em frente, por um instante apenas a admirando. Sabe, eu quase nunca volto para casa nesse horário. Hoje só quis vir. Por quê? Não sei. Talvez porque senti falta de ver alguém que não me pede nada. O coração de Isadora estremeceu. Ela não respondeu. Apenas colheu uma rosa e aspirou o perfume que a fez sentir-se tonta. Está tudo bem? Só um pouco de tontura. Acho que fiquei tempo demais no sol. Ele a segurou, firme e atento. Vamos entrar. Mesmo relutante, ela deixou que ele a conduzisse até a sala. Sentada, tomou um copo d'água enquanto ele a observava. Preocupado. Você precisa se cuidar mais. Eu estou bem, murmurou fraca. Isadora, agora não é só você. É o bebê também. Ela baixou os olhos, a mão pousando instintivamente sobre o ventre. O gesto a deixou vulnerável, e Rafael sentiu um calor inexplicável no peito. Mais tarde, sob a chuva fina, ele ficou no jardim, olhando as gotas caírem no lago. Desde que ela chegara, a casa já não era mais um vazio de vidro e pedra. A presença dela enchia o espaço com algo que ele não sabia nomear, talvez vida, talvez paz. À noite, Isadora desceu e o encontrou abrindo uma garrafa de vinho. Vai beba zotzinho. Não, se for comigo. Ele serviu meia taça. Só um pouquinho. Não vai te fazer mal. Ela sorriu. Você confia demais no médico. Confio em você, respondeu, com os olhos fixos nos dela. O ar entre eles mudou, até Dona Mercedes trazer o jantar e suavizar o clima. Durante a refeição, conversaram mais do que o habitual. Rafael falou sobre os primeiros negócios, os fracassos, as traições. Isadora ouviu com atenção, descobrindo um homem que carregava cicatrizes profundas. Você fala como quem desistiu do amor, comentou. Talvez tenha, ele disse. Ou talvez só tenha esquecido como é. E agora? Ele a olhou a voz suave. Agora, estou lembrando. Ela desviou o olhar, o coração em descompasso. O ar pareceu denso demais. Levantou-se com o pretexto de arrumar a mesa. Mais tarde, Rafael subiu para a biblioteca, tentando trabalhar. Mas as palavras dançavam no papel. A imagem de Isadora, o riso discreto, o olhar profundo não o deixava. Foi até a janela e observou o reflexo da lua no lago, o mesmo lugar onde ela escrevera horas antes. No andar de baixo, a voz dela cantava baixinho uma canção da Bahia doce e triste. Ele ouviu imóvel, o peito acelerado. Percebeu que estava sendo puxado para o mundo dela simples, humano, mas irresistível. Mais tarde, caminhou até a porta do quarto dela. Quis bata, mas recuou. Encostou a testa na madeira fria e sussurrou. Boa noite, Isadora. Lá dentro ela ouviu. Ficou em silêncio, os lábios curvando num sorriso involuntário. Entre dois mundos que pareciam inconciliáveis, uma ponte invisível começava a se formar frágil, mas verdadeira. O tempo começou a correr mais devagar na mansão Monteiro. As manhãs ensolaradas do rio tornaram-se rotina. O silêncio da casa agora era preenchido pelos passos leves de Isadora, pelas vozes baixas no jardim, por melodias baianas que ecoavam discretamente do andar de cima. Rafael percebia que passava a voltar mais cedo do trabalho. Antes,
Jantava sozinho, preso a relatórios intermináveis. Agora, a simples ideia de que ela o esperava bastava para apressar o fim das reuniões. Certa tarde, encontrou Isadora ajudando Dona Mercedes a organizar os livros da biblioteca. Ela estava em pé sobre uma cadeira, tentando alcançar a prateleira mais alta, os cabelos castanhos iluminados pela luz do fim de tarde. Ele ficou parado na porta, observando. Vai ficar só olhando? Perguntou ela, sem virar o rosto. Ele riu. Como sabe que eu estava aqui? Você respira alto demais, respondeu, esticando o braço para pegar o livro, mas escorregou. Rafael correu e a segurou antes da queda. O tempo parou. Ela ficou nos braços dele, o coração disparado, as respirações misturadas. Você precisa ter mais cuidado, sussurrou. E você precisa parar de aparecer do nada, respondeu, tentando disfarçar o rubor. Ele sorriu, a colocando de pé. Está bem? Estou, disse baixinho, e virou o rosto. Passaram a tarde arrumando os livros juntos. Entre histórias e risos contidos, a distância entre os dois parecia se dissolver. À noite, Rafael a convidou para o jardim. O luar refletia sobre o lago e o vento trazia o perfume do jasmim. Ela se encolheu por causa do frio, e ele colocou o paletó sobre os ombros dela. Não precisa. Faz parte do acordo, disse, meio brincando. Ela riu. Você sempre tem uma resposta para tudo. Ai, deformação profissional. Penso demais antes de sentir. E funciona? Quase nunca. Por que vive sozinho, Rafael? Ele olhou o reflexo da lua nos olhos dela. Porque é mais fácil. Ninguém se machuca. Ninguém vai embora. Mas também ninguém fica, respondeu suave. Ele ficou em silêncio, depois sorriu. Você tem razão. A brisa passou, e com ela um silêncio sereno, cheio de coisas não ditas. Ela olhou o céu, e pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. Ele a observou e entendeu que já não sabia em que momento ela passara a habitar seus pensamentos. Antes de subir, ela lhe disse, boa noite, num sussurro. Ele a viu desaparecer na escada, o coração apertado, medo e ternura misturados. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Isadora lia na biblioteca, cozinhava com Dona Mercedes, e Rafael trabalhava em casa, só para sentir a presença dela. Às vezes, ela aparecia com uma xícara de café e um sorriso discreto. Isso bastava. Numa tarde, ela decidiu preparar moqueca baiana, o prato da infância. Quando ele chegou, o ar da cozinha estava tomado por um aroma forte de dendê e leite de coco. O que é isso? Moqueca. Quer provar? Ele sentou-se, curioso. Deu a primeira colherada e arregalou os olhos. Meu Deus, isso é incrível. Ela riu. Então você nunca comeu direito na vida. Se for você quem cozinha, eu me converto à culinária baiana. Brincou ele. Conversaram longamente sobre Salvador, o mar, as festas de São João. Rafael nunca a tinha visto tão viva. Enquanto falava, a voz dela tinha o ritmo das ondas. Depois, ele insistiu em ajudar a limpar a mesa. Deixa que eu faço, disse ela. Não. Hoje quero aprender. Riram juntos, até que um toque de acaso uniu suas mãos cobertas de sabão. Foi um instante breve, mas intenso. Ela recuou, o coração disparado. Ele baixou os olhos. Desculpe. Oh, tudo bem, respondeu, tentando parecer calma. Mais tarde, sozinha no quarto, Isadora ficou à janela, observando as luzes distantes do rio. Pensou no sorriso dele, na voz, no cuidado. Tudo estava crescendo dentro dela, devagar, mas fundo. Acariciou o ventre e murmurou, se ele for mesmo seu pai, espero que tenha esse coração. Do outro lado do corredor, Rafael permanecia na biblioteca, incapaz de ler. O som da chuva batendo nos vidros misturava-se ao ritmo do próprio coração. Ela mudou tudo, disse baixinho como uma confissão. Lá fora, o rio continuava barulhento, mas dentro da mansão Monteiro, uma tempestade diferente se formava, não feita de vento ou trovão, mas de dois corações que, sem querer, começavam a pulsar no mesmo compasso. Era uma segunda-feira de sol intenso no Rio de Janeiro, e a luz dourada fazia cada canto da mansão Monteiro brilhar,
como se fosse feito de ouro. Rafael desceu as escadas com uma xícara de café na mão, justo no momento em que ouviu uma risada suave vinda do jardim. Parou junto ao corrimão e avistou Isadora, sentada ao lado de Dona Mercedes, acariciando um gatinho cinza que parecia ter aparecido do nada. A cena simples o fez sorrir um sorriso raro, leve como o vento. "Ele te adotou?" perguntou, aproximando-se. Isadora ergueu o olhar. O sol fazia seus olhos castanhos brilharem. "Acho que sim, e eu também adotei ele." "And vai precisar de um nome então", disse ele, sentando-se. "Já tem", respondeu rápido. "Chamo de Sol." "Sol", ele arqueou a sobrancelha. "Mas ele é cinza." "Justamente por isso", disse, sorrindo. "Mesmo cinza, ele traz calor." Rafael riu. "Você tem um jeito estranho de ver o mundo. É o único jeito que me mantém viva", respondeu ela baixinho, pegando o gato no colo. Aquela frase o silenciou. Ele percebeu mais uma vez a força delicada que existia por trás da suavidade dela. À tarde, após uma reunião, Rafael chamou Isadora ao escritório. Sobre a mesa havia alguns convites. "O que é isso?" perguntou ela. "Convites", respondeu. "Eventos sociais dos quais eu não posso escapar. E quero que venha comigo." "Eu? Nesses lugares?" Os olhos dela se arregalaram. "Sim, você mora aqui agora. Não quero que se sinta uma estranha. Mas eu não sei me comportar nesses ambientes, Rafael. As pessoas vão perceber." "Então vai aprender", disse ele com calma. Não para se encaixar, mas para nunca se sentir menor que ninguém. Ela o olhou, entre medo e gratidão. "E quem vai me ensinar tudo isso?" "Já resolvi." No dia seguinte, chegou à casa uma mulher de 40 anos, de vestido branco e sorriso seguro. Patrícia Duarte, consultora da imagem. Apresentou-se. "Eu não quero mudar quem sou", disse Isadora, insegura. "Não é sobre mudar", respondeu Patrícia. "É sobre mostrar o que você já tem." Nos dias seguintes, a sala de estar virou um pequeno ateliê de transformação. Tecidos, vestidos, sapatos, tudo disposto com elegância. Diante do espelho, Isadora murmurou: "Isso não é para mim." "Olha para mim", disse Patrícia atrás dela. "Levanta o queixo, endireita os ombros. Viu? Já parece outra mulher." Isadora se encarou no espelho. A mulher refletida ainda era ela, mas com um olhar novo, firme, confiante. À tarde, Rafael chegou e parou na porta, surpreso. Isadora usava um vestido longo azul claro, o cabelo preso de modo suave, a pele reluzindo sob a luz amarela. "Uau!" escapou-lhe. "Parece exagerado, não?" "Não. Parece. Perfeito." Patrícia sorriu discretamente e recolheu suas coisas. "Acho que minha parte terminou por hoje." Quando ficaram sozinhos, o ar pareceu mudar. Rafael deu alguns passos em direção a ela. "Eu quase não te reconheci." "Nem eu", respondeu, em voz baixa. "Isadora, o que eu quero não é que vire outra pessoa. Quero que veja o que eu vejo." Ela piscou, o coração acelerado. "E o que você vê, Rafael?" "Força e beleza." Ela recuou, tentando conter o turbilhão interior. "Você fala como se as palavras resolvessem tudo." "Nem tudo", sorriu ele, melancólico. "Mas às vezes elas são o começo." Nos dias seguintes, as aulas começaram. Helena, professora de etiqueta, ensinou postura, cumprimentos e dicção. No início, Isadora se sentiu perdida e quis desistir. Mas Rafael, ao ouvir de Dona Mercedes, apenas comentou: "Ela vai conseguir, sempre consegue." À noite, ele a encontrou diante do espelho, praticando segurar uma taça sem tremer. "Posso assistir?" "Verrir de mim." "Prometo que não." Ela tentou 3 vezes até rir de si mesma. "Isso é ridículo." "Ridículo é desistir", disse ele. "Você acha que é fácil?" "Não. Mas nada que vale a pena é fácil." "Tchau." Ela levantou o olhar e encontrou o dele. Havia ternura e algo mais, perigoso e bonito. Uma semana se passou. Isadora mergulhou no novo ritmo. Aulas de postura de manhã, de idiomas à tarde. Isabela Costa, a professora de línguas, tinha voz doce e sorriso gentil.
Aprender um idioma é abrir uma nova janela para o mundo, disse no primeiro dia. Isadora aprendeu rápido, a ponto de surpreender a professora. Você tem um ouvido ótimo. Pronúncia quase perfeita. Wow. Quando Rafael soube, o orgulho foi imediato. No jantar, comentou, Isabela me contou que você tem talento. Talento para repetir sons. Só isso, respondeu, modesta. Ou talvez talento para aprender tudo o que quiser, disse ele. Ela corou, desviando o olhar. Com o tempo, a mansão mudou de ritmo. Manhãs com vozes de professoras, tardes com o cheiro do chá, noites à luz suave das conversas à mesa. Pouco a pouco, Isadora e Rafael aprendiam a dividir o cotidiano e silêncios que diziam mais que palavras. Numa noite chuvosa, ela estudava francês na biblioteca quando Rafael entrou, ainda com a roupa molhada. Ela lia em voz baixa. Je ne sais pas pourquoi, mais ton absence me fait mal. A voz era doce e melancólica. Quando se virou, ele ainda estava parado na porta, o olhar absorto. Você entendeu o que eu disse? Entendi, respondeu rouco. E senti também. O ar ficou pesado. Rafael. Calma, disse ele, aproximando-se. Não vou cruzar nenhuma linha. Só queria ouvir mais. Acho que basta por hoje, sussurrou ela, sorrindo nervosa. Antes de ser, ele disse, você está se tornando impossível de ignorar. Ela ficou parada, tocando o livro, e murmurou. E você, Rafael, também não é fácil de esquecer. Lá fora, a chuva caía constante e dentro da casa, uma chama discreta começava a crescer. O dia do baile se aproximava. A mansão fervilhava. Dona Mercedes cuidava das flores. Patrícia trazia novos vestidos e Rafael vivia preso ao telefone. Era o evento do ano, os 20 anos do Grupo Monteiro Imobiliária, com presença da elite financeira, política e jornalística do Rio. Só de pensar, Isadora tremia. Nunca estivera em nada maior que um jantar de família. Agora teria de acompanhar Rafael Monteiro, o homem que todos conheciam, diante das câmeras. Na manhã do evento, Patrícia entrou com uma caixa nas mãos. Pronta para se transformar, querida? Não sei se quero me transformar, respondeu Isadora, nervosa. Então vamos só revelar o que já está aí, sorriu Patrícia. Dentro da caixa, um vestido de seda cor champanhe macio, elegante, com ombros levemente à mostra. Quando o vestiu, Isadora mal se reconheceu. O cabelo preso com delicadeza, a pele morena reluzindo sob a luz. Rafael entrou no instante seguinte e parou. Meu Deus! Sussurrou sem perceber. Está exagerando, ela murmurou. Não, você está perfeita. Só espero não tropeçar. Se tropeçar, eu seguro, respondeu ele, firme. À noite, o carro parou diante do Copacabana Palace. Fileiras de veículos de luxo, flashes estourando como fogos. Rafael saiu primeiro e abriu a porta para ela. Quando Isadora desceu, todos os olhares se voltaram. Quem é ela? A nova namorada do Monteiro. Cochichou um repórter. Ignora, disse ele, baixinho. Só olha para frente. Vão? Ela respirou fundo, segurou o braço dele e caminhou. O coração pulsava tão forte que podia ouvir o som. Mas, ao ver o sorriso de Rafael, o medo se dissolveu. O salão era deslumbrante. Lustres de cristal, violinos, vestidos longos, ternos caros. Isadora se sentiu deslocada, até ele sussurrar. Lembra o que aprendeu. Anda devagar. Confia em mim. Ela assentiu e o fez. Os olhares se voltaram não por espanto, mas por fascínio. Helena Monteiro, a mãe de Rafael, estava lá. Ela observou o filho e depois Isadora. O sorriso dela era polido, mas o olhar, afiado. Proser, dicha. Prazer, respondeu Isadora, calma e firme. Não a conhecia. Agora a conhece, respondeu Rafael, cortês e determinado. Isadora sentiu o peso dos olhares, mas também a força do próprio controle. Sorriu no momento certo, como aprendera. Aqueles que esperavam vê-la tropeçar, calaram-se. Durante o jantar, Rafael foi cercado por sócios e investidores. Ela ficou à mesa com algumas mulheres curiosas. Respondeu com educação a cada pergunta,
sem se deixar intimidar. De longe, Rafael a observava orgulhoso e profundamente tocado. Quando a orquestra começou um samba suave, ele se aproximou. Posso? Não sei dançar isso. Então aprende comigo. Ele a conduziu ao centro do salão. A mão dele pousou nas costas dela. O calor espalhou-se. Eles se moveram juntos, simples e harmônicos. Não era técnica, era sintonia. Tá vendo? Você nasceu para isso. Para dançar, para brilhar. Ela riu, os olhos marejados. Pela primeira vez, acreditou que pertencia àquele lugar. No caminho de volta, o silêncio era leve. Lá fora, o rio cintilava. Não achei que ia conseguir, disse ela. Eu nunca duvidei, respondeu ele. Você só precisava que alguém te lembrasse do seu valor. Obrigada, Rafael. Pelo quê? Por acreditar em mim. Mesmo quando eu não acreditava. Agora é você quem tem que acreditar em mim. Ai, sobre o quê? Sobre nós. O coração dela apertou. Nós? Sim. Eu sei que ainda parece impossível, mas o que sinto por você não é um erro. Não diz isso. Vai complicar tudo. Talvez. Mas algumas coisas merecem ser complicadas. Quando o carro parou diante da mansão, uma chuva leve começou. Eles permaneceram em silêncio. Rafael virou-se, os olhos fixos nela. Ela ia abrir a porta, mas ele segurou-lhe a mão. Isadora, ela se voltou. Ele não disse mais nada, apenas inclinou-se e beijou-lhe a testa. Um toque breve, mas cheio de tudo o que as palavras não podiam conter. Ela fechou os olhos. Boa noite, Rafael. Boa noite. Isadora entrou em casa com o coração em turbilhão. Ainda sentia o calor do beijo suave, mas profundo o bastante para fazer-la tremer. Sabia que, a partir daquela noite, nada seria igual. Lá fora, a chuva caía constante, como o suspiro do destino silencioso, paciente e impossível de deter. Na manhã seguinte ao baile, um silêncio diferente pairava sobre a mansão Monteiro. A luz dourada entrava pelas janelas amplas e refletia no piso de madeira. Mas Isadora Nunes permanecia imóvel, deitada, os olhos abertos fitando o teto. Ainda sentia o calor onde o beijo de Rafael havia tocado sua testa leve como o vento, mas suficiente para fazer o coração perder o compasso. Levantou a mão, tocou o ponto exato e logo a retirou, como se tivesse sido pega em flagrante pelo próprio pensamento. Não, isso não pode ir adiante, disse a si mesma. Tudo entre eles nascera errado desde o começo, mas o coração não ouvia. Quanto mais tentava esquecer, mais vívidas voltavam as lembranças. O olhar dele, a voz rouca, o cuidado gentil. Uma batida à porta a fez sobressaltar. Posso entrar? A voz dele, calma, familiar. 1 minuto, respondeu, sentando-se depressa e ajeitando a roupa. Quando Rafael entrou, ela já estava junto à janela, tentando parecer tranquila. Dormiu bem? Mais ou menos, disse, desviando o olhar. Ele se aproximou alguns passos. Ontem foi um sucesso. Todo mundo comentou o quanto você estava deslumbrante. Foi por sua causa. Se não fosse você, eu teria fugido. Eu não deixaria, sorriu ele. Você pertence àquele lugar tanto quanto qualquer um. Ela o encarou surpresa. Pertencer. Nunca pensei ouvir essa palavra para mim. Então acostume-se. Você pertence aonde quiser. O ar pareceu ficar mais denso. Ela se levantou, prestes a sair, mas ele disse baixinho. Isadora. Ela parou. Sobre ontem. Aquele beijo não foi planejado. Eu sei. Mas não devia ter acontecido. Talvez. Mas eu não me arrependo. Os olhos dela se encheram de conflito. Você está confundindo as coisas, Rafael. Isso tudo é um erro. Eu estou aqui por causa de um acidente, não por amor. E se esse acidente for o que a vida precisou para me acordar? Não diz isso. Eu tenho medo. Medo de quê? De me perder nisso. De acreditar e depois descobrir que sou só uma distração na sua vida de empresário. Ele a olhou longamente, a voz quase um sussurro. Você não é uma distração, Isa. Desde que entrou na minha vida, tudo o resto parece menor. Ela respirou fundo, tentando se recompor.
Eu preciso de tempo. Tudo bem, mas saiba que não vou a lugar nenhum. Nos dias seguintes, agiram como se nada tivesse acontecido, mas tudo havia mudado. Cada olhar, cada palavra, carregava algo novo. No café da manhã, bastava um sorriso de Rafael para o coração dela acelerar. Um toque casual no ombro bastava para acender uma centelha. Numa tarde, Isadora lia A Moreninha no jardim. Quando Rafael chegou, viu-a sob a sombra de uma árvore, o vestido leve balançando ao vento. Posso me juntar a você? Claro. O que está lendo? Uma história de amor, mas diferente da nossa. Lá eles sabiam desde o começo. How to? É nós? Nem sabemos o que é ainda. Eu sei, mas respeito o seu tempo. Ela sorriu. Você sempre diz as coisas certas, Rafael. É perigoso. Perigoso por quê? Porque faz a gente acreditar. Talvez acreditar seja o começo de tudo. O vento soprou, uma pétala pousou no ombro dela. Rafael a retirou com cuidado. Seus dedos roçaram a pele dela. Um instante breve, e o mundo parou. Você sente isso também, não sente? Murmurou ele. Rafael, não precisa responder. Só queria que soubesse que não está sozinha. Uma lágrima escorreu. Quando ela ergueu os olhos, ele já se afastava, o olhar sereno. À noite jantaram com Dona Mercedes, mas mal tocaram na comida. Quando ficaram a sós, ele comentou: Você não comeu nada. Não estou com fome. Está pensando demais. E você não? Eu penso o tempo todo, mas nem sempre o pensamento vence o coração. Talvez o coração devesse obedecer, ou talvez ele saiba mais do que a gente. O silêncio entre eles pulsava. Sabe o que é mais difícil para mim? O quê? Ter que fingir que não quero te tocar. Ela congelou. Mas não vou. Não até você querer também. Os olhos dela se encheram de emoção. Boa noite. Boa noite, Isa. Naquela noite, Isadora rolou na cama sem dormir. O som da chuva preenchia o quarto. Não posso amá-lo, pensou. Mas já amo. Do outro lado do corredor, Rafael permanecia desperto, a garrafa de vinho pela metade. O homem que sempre controlara tudo, agora não sabia o que fazer a não ser admitir que havia perdido o controle do próprio coração. A chuva engrossou. Pelas janelas da biblioteca, ele viu Isadora lá fora, tentando recolher toalhas antes que o vento as levasse. Saiu apressado com um guarda-chuva. Isadora, gritou. Ela se virou, encharcada. Rafael, o que faz aqui fora? Pergunto o mesmo. Vai acabar doente. Só esqueci as toalhas. Deixa isso. Vem comigo. Ela hesitou, mas o olhar dele a desarmou. Compartilharam o guarda-chuva. Correram rindo até o alpendre molhados, ofegantes, vivos. Você também está todo molhado. Valeu a pena. O olhar dele prendeu o dela. De repente, o barulho da chuva desapareceu. Isadora. Sussurrou, aproximando-se. Ela não respondeu. O toque dele em sua face era quente, firme, inevitável. Eu tentei evitar, mas não consigo mais. Rafael, isso é loucura. Talvez. Mas a vida inteira eu fui racional e nunca fui feliz. O trovão riscou o céu, e então ele a beijou. Lento, profundo, real. Isadora estremeceu não de frio, mas de vida. Respondeu ao beijo, primeiro hesitante, depois entregue. Quando se separaram, o mundo era outro. Eu sei que isso muda tudo, mas não quero voltar atrás, disse ele. Nemu, respondeu ela, tremula. Então fica comigo, de verdade. Mas promete que não vai me perder nas suas certezas. Prometo. E se eu me perder, você me encontra. Ficaram ali, de mãos dadas, sob a chuva que agora caía mansa, duas almas que enfim se reconheciam. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela e encontrou Isadora desperta, sorrindo. O quarto estava sereno. Rafael dormia ao lado, o rosto relaxado, a mão ainda segurando a dela. Ela se levantou, enrolou o lençol nos ombros e foi até a varanda. O ar depois da chuva tinha cheiro de recomeço. Lá embaixo o jardim brilhava. E dentro dela, uma certeza nova florescia. Ela pertencia ali. Rafael acordou logo depois. Aproximou-se por trás, os braços em volta dela.
Achei que era sonho. E se for? Então quero dormir para sempre. Ela sorriu. Não precisa dormir. Só viver. Com você, eu consigo. O dia transcorreu tranquilo. Dona Mercedes percebeu a mudança, mas apenas sorriu, vendo-os lado a lado, rindo enquanto preparavam o café. A casa parecia respirar de novo. À noite, sentados à janela, Rafael olhou o céu estrelado. Nunca pensei que um erro pudesse me dar tudo. Isadora apoiou a cabeça em seu ombro. Talvez não tenha sido erro. Foi destino disfarçado. Ele a abraçou mais forte. Se for destino, que ele nunca acabe. Lá fora, o rio brilhava sob o manto da noite. As luzes refletiam na baía como promessas não ditas. E na mansão cercada pelo jardim botânico, dois corações antes separados por medo e razão finalmente batiam no mesmo ritmo, aprendendo o que é amar, acreditar e recomeçar. A manhã na mansão Monteiro estava mergulhada em luz e no aroma do café recém-passado, mas, apesar da calma aparente, Rafael permanecia sentado à mesa, girando a xícara entre os dedos sem beber. Lá, o olhar distante denunciava que algo o inquietava. Isadora entrou, vestindo um simples vestido branco, os cabelos presos de forma leve. Sorriu ao ver, mas o sorriso se desfez quando notou a tensão nos olhos dele. — O que foi, Rafael? Perguntou, a voz baixa, entre o medo e a preocupação. Ele levantou os olhos, e o olhar se suavizou ao encontrá-la. — Meus pais chegam amanhã. Ela piscou. — C'est m'entendez de imediato. — Suspect? — Sim, assentiu ele. — Resolveram passar uns dias aqui. Não deu para evitar. Não deu para evitar. Repetiu ela, o coração apertando. — E eles sabem sobre mim? Rafael hesitou. — Sabem que você está morando aqui e que está grávida, mas não sabem como tudo começou. O silêncio pesou. Isadora apertou as mãos no colo. — Então o que você disse a eles? — Que somos um casal. Ela se levantou de súbito. — Um casal? Rafael, você enlouqueceu? — Eu sei que parece loucura, respondeu rápido, firme, mas com urgência na voz. Mas se eu disser a verdade agora, vai ser um escândalo. Eles vão querer que você vá embora, que eu me afaste. E se eu quiser ir? Cortou ela, tremendo. Você não quer, disse ele, suave. Ele respirou fundo e se aproximou. É só por alguns dias. Fingimos ser um casal, e depois tudo volta ao normal. Normal. A palavra soou estranha. Nada entre eles era mais normal. Isadora olhou-o e viu não apenas preocupação, mas também algo mais profundo, um desejo genuíno de proteger. Lá, de proteger o bebê. Tudo bem, disse por fim, em voz quase inaudível. Mas eu não sei mentir, Rafael. Então deixa que eu conduzo. Só precisa ser você. Isso sempre funciona. No dia seguinte, Isadora acordou cedo. Escolheu um vestido azul marinho elegante, discreto. Encarou o espelho, tentando repetir mentalmente as lições de etiqueta e postura. Rafael apareceu à porta, de camisa branca, sem gravata. — Você está linda, murmurou. Ela riu, nervosa. Linda ou convincente? Os dois, e o sorriso dele a fez respirar melhor. O som de um carro ecoou do portão. Rafael a olhou. Pronta? Não, mas vamos assim mesmo. Eduardo e Helena Monteiro saíram do carro com a elegância típica da elite carioca. Ele, de terno cinza. Ela, num vestido creme, impecável. — Meu filho, finalmente viemos te ver, disse Helena, abraçando-o levemente. Depois, Rafael virou-se. — Mãe, pai, esta é Isadora. — Prazer, senhora Helena, senhor Eduardo, disse Isadora, com o coração descompassado. O olhar de Helena percorreu-a de cima a baixo, não rude, mas avaliador. — A moça de quem você me falou, então? — Sim, mãe. A mulher da minha vida. A frase caiu como um raio no peito de Isadora. Não sabia se era parte da encenação ou se havia verdade escondida ali, mas o modo como ele a olhava a confundia completamente. O almoço correu entre conversas formais. Eduardo falava sobre negócios. Helena, sobre filantropia. Isadora manteve-se calma, respondendo com doçura e discrição. Quando Helena perguntou:
Você trabalhava numa clínica popular? Sim. Era difícil, mas aprendi muito sobre as pessoas. A sogra ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu com leve respeito. Rafael percebeu e um brilho de alívio cruzou o olhar dele. Mais tarde, Helena o chamou à varanda. É uma moça simples, mas tem algo diferente. Você tem certeza do que está fazendo? Tenho. E ela? Ele olhou para dentro, onde Isadora ria com Eduardo, e respondeu. Ela também vai ter. Lem. À noite, na sala, Rafael sorriu ao vê-la entrar. Sobrevivemos ao primeiro dia. Eu nunca estive tão nervosa na vida. Você foi perfeita. Só repeti o que aprendi. Isso já é o bastante. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo som da chuva. Então Rafael disse, amanhã eles vão querer ver o quarto. O quarto. Se perceberem que dormimos separados, tudo desaba. Rafael, não posso. Calma. Ninguém vai te forçar a nada. É só aparência. Ela respirou fundo. O mundo dele é tão diferente do meu. E se eu estragar tudo, então eu seguro você. A mesma frase que ele dissera no baile. Isadora sorriu, frágil. Ele sempre sabe o que dizer. Naquela noite, ela mal dormiu. Pensava na mentira que precisariam sustentar e em como, dentro dela, já não havia mentira alguma. Rafael, não deixa que isso vire só uma farsa, sussurrou no escuro. No quarto ao lado, Rafael também não dormia. Eu nunca menti sobre o que sinto, murmurou para si. Ambos sabiam. Quando o sol nascesse, o fingimento deixaria de ser encenação. O dia seguinte amanheceu claro. Helena lia jornal quando Isadora desceu as escadas. Bom dia, minha querida. Dormiu bem? Sim, senhora. Obrigada. Senta comigo. Quero te conhecer melhor. Conversaram sobre Salvador, sobre a mãe dela, sobre o passado. A cada resposta sincera, Helena via um pouco mais da força por trás da simplicidade. Rafael apareceu, sorrindo ao ver as duas juntas. Isso é um bom sinal. Mãe e namorada em paz. Isadora corou. Helena respondeu. Essa moça fala com o coração. É raro ver isso hoje. Sempre foi o que mais me atraiu nela, disse Rafael, sem desviar o olhar. O almoço no terraço foi leve e alegre. Eduardo contou histórias antigas, rindo. Depois, ergueu o copo. Meu filho, você conquistou o que nenhum monteiro conseguiu. Não teria conseguido sem alguém para me lembrar do que realmente importa. E o que é que realmente importa, Rafael? Perguntou Helena, curiosa. Ele olhou para Isadora. O amor, mãe. O silêncio caiu sobre a mesa e ninguém ousou quebrar. Lu. À tarde, chovia novamente. Os pais de Rafael se recolheram cedo. Ele ficou na sala, taça de vinho na mão. Isadora entrou com um chale. Eles vão querer ver o quarto amanhã, disse ele, baixinho. Oisai. Prometi não ultrapassar o limite. E não vou. Mas é difícil quando você está perto. Rafael, eu confio em você. Não. Ela apenas assentiu. Mais tarde, ela entrou no quarto principal. A luz amarela tornava tudo suave. Rafael, de camisa entreaberta, olhava pela janela. Não precisa ter medo. Não tenho medo. Só não sei fingir. Então não finge. Só fica. Deitaram-se em lados opostos. O som da chuva embalava o silêncio. Por que você nunca dorme tranquilo, Rafael? Porque minha cabeça não desliga. E agora? Agora. Talvez pela primeira vez eu queira desligar. Ela sorriu e fechou os olhos. Ele ficou observando o rosto dela sereno, o corpo em paz. Se isso for fingimento, então quero viver nele para sempre. Murmurou. Pouco depois, ela murmurou entre sonhos. Rafael. Ele estendeu a mão, sem tocá-la. Apenas perto o suficiente para prometer que estaria ali quando ela acordasse. Na manhã seguinte, Helena bateu à porta. Os dois estavam sentados, conversando, como se fosse natural. Vocês parecem felizes, disse ela. Estamos, mãe. Quando ela saiu, Isadora ficou imóvel. Ela acreditou. E você? Perguntou Rafael. Eu também, respondeu ela, sorrindo com medo e esperança misturados. A encenação havia acabado. O que era mentira se tornara reflexo da verdade. Naquela manhã ensolarada no rio,
Dentro da mansão Monteiro, Rafael e Isadora entenderam. Já não precisavam fingir. Cada olhar, cada toque, cada palavra, tudo já era real há muito tempo. Quando o carro dos Monteiro passou pelos portões e desapareceu na rua, o silêncio que tomou conta da mansão era quase irreal. O som do motor se perdeu à distância, deixando para trás um espaço suave, onde Rafael e Isadora permaneciam sob o alpendre, as mãos ainda entrelaçadas. Ele virou-se para ela, a luz do sol refletia em seu rosto, e naquele instante percebeu que existiam momentos em que não era preciso dizer nada. Bastava olhar para saber onde o coração morava. «Elles acreditarão», murmurou Isadora, ainda incrédula. «E eu também», respondeu ele, com um sorriso leve. Ficaram em silêncio. O vento trouxe o perfume do jasmim do jardim, e foi ali, entre um sopro e outro, que Isadora entendeu. Toda a encenação, toda a mentira, todo o medo tinham se dissolvido. Os dias seguintes correram como se o mundo tivesse encolhido até caber apenas nos dois. Rafael ainda ia à empresa, mas voltava mais cedo sempre com algo nas mãos. Flores, um livro, às vezes apenas um sorriso. Isadora cuidava do jardim, lia, escrevia no diário palavras só para ela e para o bebê crescendo em silêncio dentro dela. Numa tarde, quando ele chegou, ela estava sob a sombra de uma árvore, relendo o caderno. «O que escreve tanto aí?» «Nada que valha a pena», respondeu ela, rindo. «Posso ver?» Recitou, mas entregou o caderno. Elle lut, devagar. Às vezes, o amor começa como um erro, mas cresce como se o destino tivesse planejado tudo desde sempre. Rafael levantou o olhar, o brilho nos olhos denunciando algo profundo. «Você acredita em destino?» «Acredito no que sinto». Ele segurou sua mão. «Então acredita em mim também». Ela apenas encostou a cabeça em seu ombro. E naquele gesto simples, todas as barreiras desapareceram. Mas o Rio nunca foi uma cidade feita para guardar segredos por muito tempo. Na manhã seguinte, Rafael chegou à empresa e foi recebido pela secretária com o jornal na mão. «Senhor», saiu na coluna social. Na capa, uma foto do baile de 2 semanas antes, Rafael Monteiro e a misteriosa jovem de olhar doce, quem é a mulher que conquistou o homem mais reservado do país. Ele fechou o jornal, respirou fundo. Sabia o que viria e quem sofreria mais com isso. À tarde, ao voltar para casa, encontrou Isadora arrumando flores. «O que aconteceu?» perguntou ela. Ele entregou o jornal. As mãos dela tremeram. «O que vamos fazer agora?» «Enfrentar juntos. Não quero esconder mais nada. Rafael, eu não sei viver nesse mundo de aparências. Então ensina esse mundo a ser como você». As palavras dele a deixaram sem ar. Nos olhos dele não havia medo, havia decisão. O jantar daquela noite foi silencioso. Quando ele tocou sua mão, ela não recuou. «Eu não sei para onde isso vai», confessou, «mas não quero te perder. Então não me perde». E foi o que fizeram. Pararam de fingir. Sentaram-se à janela, olhando o brilho da Baía de Guanabara, ouvindo o mar distante. Não precisavam de promessas, só da presença um do outro. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Rafael abriu a porta e congelou. Do lado de fora, uma multidão de repórteres. «É verdade que ela mora aqui? É verdade que está grávida do senhor?» Isadora apareceu atrás dele, assustada. Ele apertou sua mão. «Vai ficar tudo bem. Confia em mim». Confiou. «Oa!» Virando-se para as câmeras, Rafael disse firme. «Sim, é verdade. Ela está comigo. E vai continuar comigo». Os flashes iluminaram o ar. Isadora chorou não de medo, mas de certeza. Ele segurou sua mão mais forte, e naquele instante ambos sabiam. Tinham atravessado o ponto sem volta. «Agora o mundo sabe», murmurou ele. «O mundo pode saber. Só não quero que ele nos separe. Nada vai separar o que o destino juntou». A notícia se espalhou por todo o Rio. Revistas, programas de TV, sites, todos falavam de Isadora Nunes, a mulher simples que conquistou o Império Monteiro. Na sala, ela encarava as manchetes sem conseguir ler. Las. Rafael atendia telefonemas, recusando-se a recuar. «Não retiro nada do ar.
O que eu disse é a verdade. Quando desligou, olhou para ela. Eles enlouqueceram, mas eu não volto atrás. E se isso destruir tudo o que você construiu? Então vai valer a pena, porque você é o que eu nunca construí. Você é o que eu encontrei. Ela chorou. Ele a abraçou. A gente vai aguentar. Juntos. 3 dias depois, vieram os ataques. Mentiras, insinuações, manchetes cruéis. Chamavam-na de oportunista. Ela deixou de ler, mas as notificações continuavam surgindo. Numa noite, Rafael a encontrou sentada no chão, os olhos vermelhos. O que houve? Estão dizendo coisas horríveis sobre mim, que eu menti, que usei o bebê. Ele colocou um dedo em seus lábios. Não lê mais nada. Isso é ruído. O que importa é o que a gente sabe. Mas dói, Rafael. Eu nunca quis ser motivo de escândalo. Eu sei. Mas o amor não escolhe o momento certo. Só acontece. Ela encostou a cabeça em seu ombro. O coração dele batia forte, o mesmo medo, o mesmo amor. No dia seguinte, reunião de emergência na empresa. Um dos diretores falou, frio: Monteiro, o senhor precisa se distanciar dessa mulher. Está prejudicando os negócios. Rafael ergueu o olhar. Se amar alguém prejudica meus negócios, talvez eu esteja nos negócios errados. Silêncio. Ele se levantou e saiu, deixando a sala perplexa. À noite, encontrou Isadora no jardim, sentada à beira do lago. Você devia estar descansando. Não consigo. Fico pensando se fiz tudo errado. Não fez nada errado. O erro foi o destino brincar demais com a gente, mas mesmo assim, eu agradeço. Mesmo agora, com o mundo contra nós, mesmo agora. E se o mundo continuar contra, que ele se acostume. Ela sorriu, frágil. E se eu disser que quero ir embora por um tempo? Ele ficou imóvel. Para onde? Para Salvador. Preciso ver minha mãe. Preciso respirar. Ele baixou a cabeça. Uma parte de mim quer te impedir, mas a outra sabe que não posso. Ela tocou seu rosto. Não é fuga. É para entender o que eu sinto de verdade. Ele segurou sua mão. Eu espero. Mas volta. Volto. Rafael. 2 dias depois, ela embarcou. No aeroporto, poucos gestos, muitas emoções. Você confia em mim? Mais do que em mim mesmo. O avião subiu, levando um sorriso e uma lágrima. Rafael ficou observando até o ponto branco desaparecer no céu. Sentia o vazio de quem entrega o próprio coração a uma distância incerta. No ar, Isadora pousou a mão sobre o ventre e fechou os olhos. Precisava se reencontrar, mas sabia, no fundo, que o destino a puxaria de volta. E em Rio de Janeiro, diante da janela do escritório, Rafael murmurou para o vento: Volta logo, Isa. Porque o amor não sabe esperar para sempre, mas o meu vai tentar. O avião pousou no aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães, sob um céu cinzento. Salvador a recebeu com o calor úmido e o cheiro familiar de mar. Ao sair do portão, Isadora avistou a mãe, Dona Teresa, à distância pequena, no mesmo vestido de algodão de sempre. Em um segundo, tudo voltou. O som das ondas, os sinos da igreja, as tardes no alpendre, a paz que ela deixara para trás. Mãe, chamou, com a voz embargada. Dona Teresa se virou, sorrindo, os braços abertos. Não disse que ia voltar? Disse, acariciando-lhe o cabelo. Isadora não respondeu. Só chorou no ombro da mãe. A casinha era a mesma. Paredes amarelo claro. Janelas abertas para o mar. Vasos de plantas bem cuidados. Isadora sentou-se à mesa antiga onde estudava criança. A mãe lhe trouxe um copo de suco de laranja e se acomodou em frente. Então, minha filha, o que aconteceu? O silêncio respondeu primeiro. Dona Teresa a observou com ternura. Sabia reconhecer o peso de um coração em conflito. É o pai do bebê? Sem. Ele te machucou? Não. Pelo contrário. Então por que esse olhar de quem perdeu o chão? Ela baixou a cabeça. Porque tenho medo de amar, mãe. Medo de não caber no mundo dele. Ah! A mãe segurou-lhe as mãos. O amor nunca é um lugar para caber, Isa. É um lugar para ficar se for verdadeiro. Ela riu, entre lágrimas. Você sempre tem a resposta certa. Não, filha.
Só vivi o bastante para saber que fugir nunca resolve nada. Ficaram em silêncio, escutando o mar lá fora. Naquela noite, Isadora foi até a praia. O céu lilás refletia nas ondas. Olhou o horizonte e pensou em Rafael na voz dele, no olhar, nas promessas sem palavras. Pegou o celular, tocou o nome dele e parou. Não queria ligar só por carência. Queria ter certeza de que o amor era escolha, não medo da solidão. Em Rio, Rafael continuava preso ao escritório, noite adentro. Os papéis abertos à frente não faziam sentido, tudo o que via era o rosto dela. O amigo Carlos entrou. Rafael, você precisa descansar. Não consigo. A imprensa vai esquecer, mas você parece que não quer. Rafael sorriu de leve. Quando o amor entra, ele não sai. Carlos suspirou. Então vai atrás dela, cara. End of dot. Ainda não. Ela precisa de espaço. Espaço é bom, mas silêncio demais mata. Depois que o amigo saiu, Rafael olhou o celular. Digitou devagar. Espero que o mar te acalme. Eu sinto a sua falta. Na beira do mar de Salvador, o vento bagunçou o cabelo de Isadora enquanto o celular vibrava. Leu a mensagem e sorriu entre lágrimas. O mar me acalma, mas a saudade me afoga. Em Rio, Rafael fechou os olhos e murmurou. Então ainda respiramos o mesmo amor. 3 dias depois, Isadora visitou a escola onde fora voluntária. As crianças a abraçaram, tocaram sua barriga, riram, perguntaram pelo bebê. Pela primeira vez, ela sentiu verdadeira paz. À noite, sentou-se no alpendre com a mãe. Mãe, e se ele vier atrás de mim? Então vai ser porque ele te ama, não porque te perdeu. Isadora sorriu em silêncio, o coração mais leve. Enquanto isso, em Rio, Rafael olhava a cidade do alto da varanda. O vento noturno lhe trouxe a decisão que adiara por dias. Amanhã, eu vou atrás dela. 2 cidades, 2 céus, o mesmo destino. Amanheceu dourado em Salvador. As gaivotas cruzavam o mar como se anunciassem algo. Isadora caminhou descalça pelo piso frio da varanda. O cheiro salgado do vento enchia o ar. Fechou os olhos, respirou fundo e ouviu, ao longe, o som de um motor na estrada. Virou-se. Um carro se aproximava, levantando poeira. Quando parou, o homem que desceu fez o tempo parar. Rafael. Camisa branca manchada de estrada, olhos fixos nela como se tivesse atravessado o mundo inteiro por aquele instante. Ele veio, sussurrou ela. Ele se aproximou, passo a passo. O mar é lindo, mas hoje eu vim por outra beleza, disse, a voz rouca, cansada, mas firme. Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu disse que ia esperar. Mas esperar de longe é como respirar sem ar. Ela riu, e as lágrimas caíram ao mesmo tempo. Eu não vim para te forçar, Isa, continuou ele. Vim para te ouvir. Para te dizer que a vida sem você não tem som. Eu precisava desse tempo, respondeu ela, para entender se o que sinto é amor ou gratidão. E agora? Ela levantou o rosto. Agora eu sei, é amor. Mas não só por você, por mim também. Rafael sorriu. Então deixa eu ser parte dele. Ela se aproximou. No Rio tudo parecia grande demais. Aqui tudo cabe, até nós. Então vamos levar o mar para dentro da gente. Ela riu entre lágrimas e se jogou em seus braços. Dona Teresa, à porta, observava. Sorriu e apenas acenou com a cabeça uma bênção silenciosa. Caminharam pela praia, os pés afundando na areia molhada. Ela falou dos dias sozinha. Ele contou das noites em claro. Você achava que o mar te acalmava, disse ele, mas acho que era ele que me ensinava a esperar. Então não espera mais. Vem comigo. Ele sorriu aquele sorriso largo que ela carregava na memória. No dia seguinte voltaram juntos para Rio. O avião cruzava o céu azul. Isadora olhava as nuvens e pensava que algumas distâncias só existem para provar o retorno. Rafael segurava sua mão. No desembarque, a imprensa a esperava. Mas dessa vez, eles não fugiram. Rafael saiu primeiro. Virou-se, estendeu a mão. Isadora a segurou e desceu com ele, de cabeça erguida. Senhor Monteiro, confirma o relacionamento? Gritou um repórter.
Sim, ela é a mulher da minha vida. E esse é o nosso filho. Os flashes explodiram. Isadora olhou para ele, a firmeza nos olhos, a ternura nas mãos. Ali, no meio da tempestade, ela sentiu-se segura. À noite, na varanda da mansão, a cidade brilhava como um mar de estrelas. Tudo mudou. Sussurrou ela. Sim, mas o essencial ficou igual. Eu e você. Agora eu acredito no destino. E eu, em milagres. O vento trouxe o cheiro úmido da noite e o eco distante das ondas de Salvador. E sob aquele mesmo céu, dois corações que já se perderam, se reencontraram e escolheram ficar. Finalmente entenderam que o amor não é acaso. É escolha. É destino. Os dias seguintes ao retorno ao Rio pareciam, à primeira vista, devolver a paz a Rafael e Isadora. A mídia, depois do furacão inicial, começava a se distrair com outras histórias. O burburinho diminuía, e dentro da mansão Monteiro o cotidiano reencontrava seu ritmo sereno. Cafés da manhã banhados de sol, tardes no jardim, noites em que Rafael lia para ela em voz baixa grave, calma, constante, como o próprio respirar. Mas, sob essa calma aparente, algo começou a mudar. Numa manhã, enquanto preparava café, Isadora sentiu uma vertigem súbita. A colher caiu, o som metálico ecoou. Isa, o que houve? Rafael correu do outro cômodo. Acho que é só tontura. Deve ser o calor. Ele não acreditou. A pele dela estava fria. Não é só o calor. Vamos pro hospital agora. Rafael, não precisa, é só. Eu não vou discutir. O bebê é o que temos de mais precioso. No carro, ela olhava pela janela. Cada rua parecia se arrastar. O medo não era por si mesma, era o reflexo da preocupação dele, o temor de desapontá-lo, de ver aquele amor posto à prova tão cedo. A doutora Lúcia, que acompanhava a gestação, examinou-a com cuidado. O bebê está bem, mas você precisa descansar. A pressão está muito baixa. Rafael soltou o ar, aliviado, mas continuou fixo nela. Arrisco? Não, se ela se cuidar. Sem estresse, sem esforço, nenhuma preocupação. Eu prometo, murmurou Isadora, pálida, tentando sorrir. Na volta, Rafael segurou sua mão com força. Não gosto de te ver assim. Eu tô bem de verdade. Não, não tá. Você é forte demais para admitir quando não está. Ah, e você é teimoso demais para aceitar quando eu digo que estou, respondeu ela, sorrindo. Riram juntos, mas o riso dele escondia medo. À noite, Rafael permaneceu no escritório, o abajur projetando luz amarela sobre o rosto exausto. Carlos ligou para falar de um grande contrato. Não posso sair da cidade agora. Por quê? Porque minha vida tá aqui. Silêncio breve. Tá bom, irmão. Cuida dela. E ele cuidou. Nos dias seguintes, transformou a sala em escritório. Trouxe o trabalho para casa. De manhã, levava o café para Isadora, beijava-lhe a testa e voltava às planilhas. Ela o observava com ternura, e culpa achava que o afastara do mundo que ele amava, dos negócios em que reinava. Uma tarde, aproximou-se dele. Rafael, você não pode parar tudo por mim. E quem disse que parei? Só mudei o foco. Ela sorriu, mas o coração pesou. Mais tarde escreveu no caderno: o amor é bonito, mas também pesado. Tenho medo de ser o peso na vida de quem me fez voar. Pela janela, viu Rafael no jardim, parado sob a chuva, sem guarda-chuva, olhando o céu. Desceu com um guarda-chuva, aproximou-se. Você vai se molhar. Ele sorriu. Já tô molhado há muito tempo, desde o dia em que te conheci. Ela riu, encostou-se no ombro dele. A chuva era fria, o amor, quente. Mas a calmaria é sempre o intervalo antes da tempestade. Na manhã seguinte, Isadora acordou com uma dor leve no ventre. Achou que fosse cansaço até ver o traço vermelho na camisola. Rafael, o bebê. Ele correu, ergueu-a nos braços e saiu às pressas. Não solta minha mão, sussurrou ela. Nunca. O carro cortou o trânsito, as sirenes rasgando o ar. Rafael não lembraria depois quantos sinais vermelhos atravessou só do medo no olhar dela.
No hospital, o sangue ainda manchava suas mãos quando as portas da emergência se fecharam. Não entre. O aviso o atingiu como uma lâmina. Ele andava de um lado a outro, o coração batendo alto demais. O homem que sempre controlara tudo agora era refém da espera. Dona Mercedes, a governanta, chegou e o abraçou. Ela vai ficar bem, senhor, vai sim. Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos da porta. Quando a doutora Lúcia saiu, Rafael correu até ela. Doutora? Ela está estável agora, mas foi por pouco. A pressão caiu demais e houve um pequeno descolamento da placenta. Não. E o bebê? Está lutando, forte como a mãe. Ele fechou os olhos, tremendo. Obrigado. Sentou-se e chorou em silêncio. A chuva batia nas janelas e ele finalmente entendeu o que era o medo de perder tudo. Horas depois deixaram-no entrar. Isadora estava pálida, o soro preso ao braço. Isa, murmurou ele. Rafael. Shh. Descansa. Achei que tinha perdido ele. Ele levou a mão dela aos lábios. Não vai perder nada, eu prometo. Não. Você prometeu que ia me proteger, lembra? Lembro, e não quebrei. Ficou ao lado dela por horas. Quando ela dormia, ele rezava algo que nunca fizera antes. O sol entrou pela janela no dia seguinte. Isadora abriu os olhos e o viu ainda ali, exausto. Rafael, vai para casa um pouco. Não, não vou te deixar sozinha. Você já me provou tudo. Dorme um pouco. Se eu dormir, tenho medo de acordar e você não estar mais aqui. Não fala isso. Ela beijou-lhe a testa. Você é minha vida agora, Isa. Achei que sabia o que era amar, mas não sabia. Então agora sabe. A doutora entrou com boas notícias. O bebê reagiu bem. Agora é só manter calma e repouso. Rafael agradeceu, sem soltar a mão dela. Achei que ia morrer, confessou ela. Eu também. Mas agora sei que não posso viver num mundo sem você. O quarto era branco, silencioso. Só o som regular do monitor cardíaco quebrava o ar. E naquele som simples, Rafael entendeu. O amor verdadeiro não precisa de promessa, ele se prova na resistência ao medo. 3 dias depois, Isadora foi transferida para um quarto comum. Rafael continuava ali, ignorando reuniões, desligando telefonemas. Carlos apareceu e o viu alimentando-a com calma. Cara, você virou outro homem. Não, Carlos, eu finalmente virei eu mesmo. Mais tarde, quando todos dormiam, Isadora abriu os olhos e o viu cochilando ao lado. Rafael, chamou baixo. Ele despertou e sorriu. Obrigada por não desistir de mim. Você foi quem me ensinou o que é lutar. Ela sorriu, os olhos úmidos. Então estamos quites. Não, ainda te devo uma vida inteira. Ela fechou os olhos com um sorriso sereno. E Rafael compreendeu. As tempestades não vêm para destruir, mas para provar o que merece ficar. Ele sussurrou, mais baixo que o batimento do coração dela. E ficou, sempre. 2 meses haviam se passado desde a noite no hospital. Isadora estava recuperada, o ventre arredondado, o rosto corado outra vez. A doutora Lúcia a chamava de milagre ambulante, um milagre que respirava. Rafael não a deixava sozinha por um instante. Trabalhando de casa, ajustara a vida para caber nos dias dela. A mansão Monteiro, antes silenciosa, agora pulsava com risadas, canto de pássaros e o cheiro de bolos que Isadora aprendera a fazer. Numa tarde dourada, enquanto regava as flores, Rafael surgiu no jardim com um sorriso e uma caixinha na mão. O que é isso? Ela perguntou, semicerrando os olhos. Ele não respondeu, apenas se aproximou e tirou do estojo uma corrente fina de ouro. No pingente, uma pequena pedra azul cintilava ao sol. É linda, azul como o dia em que você entrou na minha vida. Os olhos dela brilharam. Você sempre diz as coisas certas. Não é porque eu sei o que dizer, Isa. É porque você me ensinou o que sentir. Ele colocou o colar em seu pescoço, as mãos tremendo levemente. Quando ela levantou o rosto, o olhar dele se encontrou, e Rafael soube que era a hora. Ajoelhou-se sobre a grama e tirou outra caixinha do bolso. Isadora levou a mão à boca, o coração disparado. Isa, quando te conheci, achava que a vida era feita de contratos,
metas e números. Depois de você, entendi que nada disso vale se não houver para quem voltar para casa. Abriu a caixinha, um anel simples, um pequeno diamante brilhando como o pôr do sol. Quer casar comigo? Não por causa do bebê nem por destino, mas porque eu não sei mais viver sem te amar. Ela chorou, rindo entre as lágrimas. Rafael, você é impossível. Só se for impossível te deixar. Ela respirou fundo e assentiu. Sim. Ele riu, levantou-se e a envolveu num abraço longo. Dona Mercedes, que assistia da cozinha, aplaudiu com os olhos marejados. Eu sabia que isso ia acontecer. O jardim inteiro pareceu sorrir. Rafael sussurrou. Agora sim, tudo faz sentido. A notícia do noivado se espalhou rápido. Fotos do casal enchiam as redes. E o público, antes dividido, começava a admirar a história. Mas, como em todo conto bonito, surgiram vozes amargas manchetes tentando reabrir feridas. A verdade por trás da história Monteiro. O erro que virou o casamento. Isadora leu o artigo com as mãos trêmulas. Achou que já estava imune, mas doía agora eles eram uma família. Rafael percebeu a inquietação. Não deixa isso te abalar. Eles não sabem o que é verdade. Eu só não quero que nosso filho cresça ouvindo que foi um erro. Ele segurou-lhe as mãos. Ele vai crescer ouvindo que foi o começo de tudo. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Ele pousou a mão sobre a barriga e murmurou. O mundo pode falar o que quiser. O que a gente tem não precisa de defesa. 3 semanas depois, sob uma lua cheia, as primeiras contrações chegaram. Calmo. Ainda dá tempo, disse ela, sereno. Rafael, porém, já estava de pé, chamando o motorista, pegando a mala. No hospital, a doutora Lúcia sorriu. Ajude Isa. Ela segurava firme a mão dele. Tô aqui. Cada segundo, sussurrou ele. Horas mais tarde, o choro do bebê ecoou forte, límpido. Rafael chorou junto. É um menino, anunciou a médica. Ele o tomou nos braços, emocionado. Bem-vindo, meu pequeno milagre. Isadora o observava, lágrimas e riso misturados. Nosso filho, sussurrou. Nosso tudo, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Dias depois, voltaram para casa. A luz do rio inundava o quarto, refletindo no rosto sereno do bebê adormecido. Rafael envolveu Isadora num abraço. Lembra quando tudo era confusão? Lembro. E agora? Agora é calma. A calma depois da tempestade. Obrigada por não desistir quando eu quis fugir. Eu não podia. Mesmo antes de saber, eu já te amava. Então agora acredita em destino? Não. Agora eu acredito em nós. A risada dos dois preencheu a casa que já conhecera lágrimas demais. 5 anos se passaram. Salvador ressurgia diante deles o mesmo mar azul, a mesma areia dourada, o mesmo vento salgado. Mas desta vez, Isadora não voltava sozinha. Ao seu lado, Rafael e um garotinho de cabelos castanhos e olhos brilhantes, Miguel. O carro parou diante da casa antiga. Dona Teresa esperava na porta, o sorriso de sempre. Minha menina voltou. Isadora abraçou forte, lágrimas de alegria. Mãe, olha o Miguel. O menino, tímido, espiava atrás das pernas do pai. Vem cá, meu anjo, disse a avó, abrindo os braços. Ele correu e a envolveu num abraço espontâneo, como se sempre a tivesse conhecido. Rafael observava, leve como o vento. Já tivera poder, sucesso, tudo, mas nada se comparava àquela imagem. A família dele, inteira. À noite, no alpendre iluminado, o som do mar embalava a paz. Você lembra o que me disse aqui anos atrás? O quê? Que o amor era impossível. Ele sorriu. E você me provou que o impossível só precisa de coragem. Fé. Fé. Silêncio doce. Às vezes penso que se aquele erro não tivesse acontecido, talvez nunca teríamos nos conhecido. Então ainda bem que o destino erra de vez em quando. Ela riu, beijando-lhe a mão. De longe, Dona Teresa os observava, o coração em paz. De manhã, Rafael caminhava na praia com Miguel. Pai, o mar vai apagar meus passos? Vai, meu filho. Mas cada passo ensina o mar a te reconhecer.
O menino apertou a mão do pai, sem entender, mas com fé. Isadora, da varanda, os olhava o homem e o menino, e sentia o peito transbordar. Recordava os dias de medo, as noites de hospital, as manchetes cruéis. Agora tudo era lembrança doce. À tarde jantaram juntos no alpendre. Histórias, risos, sol poente. Depois, Isadora caminhou até a beira do mar. Rafael a seguiu, abraçando-a, por trás. Lembra quando você me perguntou se eu acreditava em destino? Lembro. Agora eu acredito em recomeços. O nosso foi o mais bonito, porque começou com você. Amor, obrigada por me encontrar naquele caos. Você que me salvou. Eu só segui a luz. Miguel correu até eles, segurando uma concha. Olha o que achei. Que lindo, filho. Ela também veio do mar, né? Veio, respondeu Isadora. E o mar trouxe tudo o que a gente precisava. Os três ficaram juntos, vendo as ondas lamberem a areia. O céu alaranjado refletia em seus olhos. O riso deles se misturava ao som do mar. Rafael segurou a mão de Isadora. Eu nunca pensei que um erro pudesse virar uma vida inteira. Então agora você sabe. O amor não nasce certo, ele aprende. E ele aprendeu com a gente. O vento do mar soprou quente e suave. O céu tornou-se lilás. E naquele instante, eles compreenderam. Cada tempestade, cada lágrima, cada medo existiram apenas para levar luz até ali a paz. Rafael olhou o horizonte. O destino pode errar, mas o amor sempre corrige. Isadora apertou-lhe a mão. E a gente nunca mais vai se perder. Sobre o céu de Salvador, as estrelas começaram a surgir, como testemunhas de uma história que transformou erro em milagre. E entre o som do mar e o brilho da noite, suas vidas seguiram simples, serenas, eternas como a luz depois da tempestade. Fem.